Saudações, meus amigos. Está chegando o São João e a festa junina, né? Bom, antes de eu começar esse vídeo, eu primeiramente quero dizer que eu passei uma semana inteira estudando o que é festas juninas, né? E o resultado foi é, 5 questões. Quinto lugar, né? E esse quinto lugar eu não considero certo. Se alguém tiver, se alguém acha certo, então pesquise como eu pesquisei. Eu sei que eu faço de acordo com a Bíblia Sagrada, né? Então, antes de eu falar realmente o significado de festas juninas, não me julgue, tá? Porque eu falo de acordo com a Bíblia. E se eu tiver alguns amigos católicos, se você ficar com raiva de mim, me perdoe por fato que eu tô falando a verdade e falando sobre a festa junina, né? Que envolve o catolicismo, primeiramente, né? Então vamos lá. O verdadeiro, a verdade sobre as festas juninas. Aquelas festas que no meio de junho o pessoal acende fogueira, várias coisas, que tem aquela roupa típica de quadriculada, que parecendo um, um espantalho, sabe? Ainda fala que Jesus morreu na cruz de vez, né? Pra mim não foi em vão. O que ele morreu na cruz foi. Ele viu a cruz, mas também ele viu depois da cruz, que era nós. Quer dizer, ele morreu na cruz para salvar todos nós. Então, vamos lá. Primeiro lugar, significado de junina é junoniais. Junoniais. Sabe o que significa junoniais? Vou falar agora. É cultuado uma deusa romana, pagã. É cultuado uma deusa romana e ela é pagã. Quer dizer, não é cristão. O que é pra mim, que não é cristão, pra mim é demônios. Me desculpe por ter falado isso. E ainda tem mais. Pagão, que é considerado a deusa protetora das mulheres. A tia ela faz o papel daquela lei da Marinha da Penha, né? Se você bater nela, você vai preso. Se você xingar ela vai denunciar e vai roubar o seu salário, né? E olha só, segunda opção, as deuses da festa junina são Santo Antônio, São João e São Pedro. Festa junina não é festa sem esses deuses. Primeiro, São Pedro, São João e São Antônio. Chegou minha carona. Enfim, eles não são santos.
Primeiro, João Pedro falou, Pedro, que ele era um pescador que pescava, claro, óbvio, e falou que o único Deus era Jeová, Jeová Adonai. São João era João Batista, né, que segundo a Bíblia fala que ele batizava as pessoas. Não pelo fato que o nome dele era João Batista, mas ele era um servo do Senhor. E Santo Antônio disse o povo que era o santo do casamento. Bom, não creio. Segundo, não, 4, desculpa aí, 4, ele 3 santos já foi salvo. O único que restou é o verdadeiro santo de Israel, Jesus Cristo. Vamos lá, terceira pergunta. A Igreja Católica de Roma, segundo o catequista, é própria, segundo o catequista da própria Igreja Católica, para que isso é, os romanos cultuavam a deusa Juno, a Junina e o Junaias, quer dizer, a deusa que eu falei, o nome dela é Juno. Juno, antigamente, o povo romanos da Roma fazia essas coisas que o São João, quer dizer, festa junina, tem isso. Comida típica, brincadeiras, pau de sebo, eca, eu, hein? E várias outras coisas, né? Tem que 4 lugares. E a festa junina no Brasil começou no ano 1603. Um camarada chamado Vicente de Salvador, ele que trouxe as festas pagãs para o Brasil. Já disse tudo, né? Nem eu explicar alguma coisa aqui. Pagã tem a ver com satanismo, bruxaria e ritual através de deuses, né? Olha aí. Quinto lugar, os discípulos de Deus já foram salvos. Olha aí, eu já falei isso. Já foi salvo. Eu sacrifício como danças, comida típica e várias outras coisas que há na festa de São João, né? A Bíblia fala no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 16 a 17. Vamos lá.
O capítulo 16 fala, o versículo 16 fala, com Deus de estranho o provocaram a zelos com abominações o reitaram. 17, tem aqui embaixo, eu vou colocar daí para vocês. Aí o 17, sacrifício oferecendo aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram novos deuses, que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Quer dizer, eu falei a vocês, que lá no segunda opção, falei, festa junina é considerada a deuses, né? Eu pesquisei isso, cara. Eu sei o que eu tô falando. Eu passei a 5 dias lendo a Bíblia direto, pesquisando, agora não digo mais, pesquisando o que é São João, qual é o verdadeiro significado, como é que a pessoa vai para uma festa sem saber o que nem o que te trata. Não, você falar que tem a barraca de peixe, a barraca de milho, a barraca de pamonha, a barraca do beijo, né? Que quando termina tudo, o pessoal que beija, eu sei que beijar é muito bom, claro, mas não demais, que não vai ficar assim, ó, igual esse camarada que tá aparecendo aqui no vídeo. Hoje tava assim. E aí, como é que vai ficar a sua boca depois? Cheio de aftra, será o que é isso? Mas enfim, se você acha que eu tô falando uma mentira, então faz uma pesquisa aí, do jeito que eu pesquisei. Primeiro eu fui para a Bíblia Sagrada, depois eu fui para esses livros, né? E pesquisei na internet também. Eu passei 5 dias pesquisando o que é festa junina, né? Comida típica, vestido para despertário, né? Tem que ver isso. O que eu faço é pregar a palavra do Senhor. É isso que eu quero. Eu não quero fama, eu não quero popularidade. O que eu quero é pregar a palavra do Senhor certa, do jeito que eu sou. Não, mas você não participa disso. Não, primeiramente eu não tenho tempo. Segundo, eu estudo pra caramba. Terceiro, então a igreja pra ir. Pelo menos dia de domingo eu vou pra igreja, para saber a verdade. Então, é isso aí, pessoal, com raiva de mim. Eu desafio você a fazer uma pesquisa e depois me mandar pelo meu site. Tem no meu site aqui o que você achou do site. O que você achou do site, fale conosco. Certo? Tem uma página aí, você pode mandar um recado pra mim que eu vou responder com certeza. Não sou aquele vlog que não tá nem aí com a porra da vida, que não responde o que as pessoas falam, né? Eu sou diferente, eu tô aqui para responder as suas perguntas. E se o vídeo ficou um pouco grande,
Me desculpe, mas eu faço bem à vontade e bem sucedido, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus, a paz do Senhor para todos. E é isso aí, fui.